Nessa aula aqui, eu vou mostrar para vocês mais alguns detalhes da função analisador de espectro que o seu osciloscópio possui, aquela operação matemática FFT, Fast Fourier Transformer, transformação rápida de Fourier. O analisador de espectro analisa a distribuição de energia por um sinal elétrico. A gente vai usar como sinal elétrico o sinal produzido pelo próprio osciloscópio para ajustar a ponteira de prova, que é uma onda quadrada de 1 kHz, 3 volts e pico a pico. E aí nós vamos entrar nas operações matemáticas. A gente tem 3 formas de fazer isso nesse osciloscópio. Uma das formas é através da tecla Math aqui. E aí nós vamos lá para o touchscreen para analisar a distribuição da energia neste sinal. Então aqui a gente tem a tela do osciloscópio. Aqui o operador é um A mais B, mas a gente vai colocar no FFT, tá vendo aqui, ó, o analisador de espectro. E aqui, pessoal, a gente está usando como centro, né, a frequência central 1 kHz, que é a frequência desse sinal quadrado. E aqui a gente tem uma divisão, né? A gente tem a telinha aí do osciloscópio indo até 2 kHz. Então vamos ligar aqui o operador, ó, vai de 0 a 2 kHz aqui, ó. E aqui é a frequência central, 1 kHz, onde tem mais energia. Então para baixo e para cima a energia começa a diminuir, tá vendo? Aqui o curioso é que na frequência de 300 Hz mais ou menos, ó, tem um pouco mais de energia do que a frequência central. É bem curioso isso, né? Então aqui, ó, a gente tem várias janelas para analisar a distribuição da energia nesse sinal, essa onda quadrada aqui. A gente pode escolher, por exemplo, ó, tem aqui as janelas, né? Aqui é a janela padrão de Henning, essa daqui que a gente está olhando, mas tem outras. Tem a janela de Hamming, que é o mesmo nome, né? E quase que o mesmo padrão. Nós temos a janela de Rectangle ou de retângulo, onde a distribuição da energia é mostrada por traços, não mais por curvas, por traços retos, ó. Claro que inclinados de acordo com a distribuição da energia. A gente tem a janela Blackpen, que ela é mais suave, tá vendo? Ó? Mais suave. A gente tem a janela de Flat Top, que seria o topo mais o topo mais achatado, né? Como a gente pode observar, o topo chato, né? O Flat Top. A gente tem mais uma janela aqui embaixo que é do triângulo, né? Triangle. Tá vendo? O triângulo é um pouco mais suave do que o retângulo. Mas de qualquer forma, vocês podem ver que a distribuição da energia é mais ou menos parecida, independente da janela que você usa aqui para analisar. Tá? Então observe 1 kHz, aí tem a distribuição da energia. Conforme a frequência aumenta, a energia diminui. Aqui, tá vendo? O decibéis por volts vai diminuindo. Agora eu vou pegar um campo maior de frequências para a gente analisar. Ó. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar agora a janela indo até 10 kHz. Ó, 10 kHz. Ok. Ó, aqui a frequência de 1 kHz. Tá vendo que a energia é a maior. Agora vocês podem observar esses harmônicos aqui, ó, os ímpares. 3K, 5, 7, 9 tem mais energia. Olha que interessante, ó, na onda quadrada, os harmônicos ímpares têm mais energia e os pares têm menos, tá vendo aqui, ó? Ó, aqui é a curva de energia. Aqui, nessa aqui é a coordenada aqui de energia. Então, tá vendo? Os pares têm menos energia e os ímpares têm mais energia aqui em cima. Eu vou colocar a frequência maior ainda. Eu vou colocar agora 20 kHz. Olha que interessante, ó. 1 é que tem mais energia. Ó, claro que a energia vai diminuindo conforme a gente vai analisando em frequências mais altas, né? Mas observe que sempre os harmônicos ímpares têm mais energia e os pares têm menos aqui embaixo. Agora vamos analisar numa frequência bem alta aqui, ó. 100 kHz. Olha que interessante, tá vendo? Ó? Sempre os ímpares têm a energia em cima e os pares aqui embaixo. Ó. Eu vou voltar naquela frequência de 20 kHz, que dá para a gente ver melhor, ó.
Aqui eu vou voltar para 10 kHz. Ó, 1, 3, 5. Essa daqui é a janela Henning, que a gente está analisando. Se a gente mudar de janela, a gente mudar para a janela do retângulo, olha lá, tá vendo? Ó? Dá para a gente ver que nas frequências ímpares nós temos mais energia aqui, ó. É uma outra forma de representar a distribuição de energia aqui espectral. Vamos ver aqui a outra janela. A janela do topo mais achatado, né? Mais chato. Aqui, ó, flat top. O topo chato, né? Ó, tá vendo aqui a distribuição de energia? Observe que é bem parecido, né? O que muda um pouco é o desenho do sinal, dependendo da janela que a gente usa. Ó, do triângulo. Olha lá. Tá vendo? Então a gente pode ver que nas frequências ímpares tem mais acúmulo de energia. Claro que vai diminuindo a quantidade total de energia à medida que a gente vai aumentando o harmônico. Quanto maior é o harmônico, menos energia ele carrega. Tá? Bem interessante, né? Eu vou deixar na janela Henning, que é a padrão. E aqui eu vou usar uma frequência bem alta agora, que vai ser 500 kHz. Opa, não 50 kHz, 500 kHz. Olha que interessante, tá vendo? Ó? Olha a distribuição de energia até 500 kHz. Bem interessante, né? Agora até 1 MHz, ó, tá vendo? 1 MHz. Ó, começa a energia um pouco maior aqui, ela vai diminuindo. Ó, conforme os harmônicos vão avançando, ela vai diminuindo. Ó, aqui está em 1 MHz. Aqui eu vou colocar 200 kHz. 200 kHz. E aqui eu vou colocar 100 kHz. 100 kHz. Olha lá a distribuição de energia, tá vendo? Dessa onda quadrada. Legal? Bem interessante, né? Então, através desta aula, vocês podem ver como se dá a distribuição de energia numa onda quadrada, né? Ou seja, isso aqui é o espectro de uma onda quadrada igual àquela. É claro que o modelo do espectro vai variar de um tipo de sinal para o outro, né? Cada sinal vai ter um espectro, uma distribuição de energia diferente pelos seus harmônicos, pela frequência central e pelos seus harmônicos. Muito bem. Então é isso, espero que vocês tenham aprendido essa função do FFT, Fast Fourier Transformer, que nada mais é do que o analisador de espectro do seu osciloscópio. Nessa aula eu vou mostrar como o seu osciloscópio faz as medidas verticais e as medidas horizontais. As verticais são relacionadas com a tensão. Tensão máxima, tensão mínima, tensão de pico a pico, tensão média, tensão eficaz AC, tensão DC e por aí vai. E no sentido horizontal, frequência, base de tempo, subida de sinal, descida, ciclo ativo, ciclo inativo e por aí vai. O osciloscópio ele tem essas funções. E nós vamos ver agora como é que a gente faz essas medidas. Primeiro, a gente vai usar a função chamada measure ou medidas, que ela está aqui no touchscreen, ou então eu posso ativar ela através dessa tecla aqui, ó. E ela vai aparecer aqui na tela do osciloscópio, por aqui ou no touchscreen, tá bom? É a mesma coisa. Você pode fazer ela aparecer por aqui no touchscreen, ela sumir clicando fora ou no botão aqui do painel. Então, nós vamos agora para o touchscreen para a gente ver quais são as funções, as medidas verticais e horizontais que esse osciloscópio possui. Então vamos lá para o touchscreen aqui, ó. Eu vou usar a onda quadrada que vem do próprio osciloscópio, ela tem 3 volts aqui, ó. Então se a gente observar, aparentemente ela tem 3 volts de pico a pico, ou seja, do máximo positivo para o máximo menor, né? O máximo maior para o máximo menor. Bom, então a gente vai aqui, ó, opção Measure. Dá para ativar por aqui também, ó. Aqui também tem, ó, função Measure.
É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você pode fechar clicando aqui ou clicando aqui, ó. Dá na mesma. Então vamos ativar. Começando com o vertical. O vertical tem a ver com as tensões, tá bom? Vamos começar. Tensão máxima é esse valor, 3.03. É a tensão de topo. Aí inclui os ruídos e tudo. O ripple e tudo. A tensão mínima é menos 50 milivolts. Aí inclui ruído, ripple e tudo mais. E a tensão de pico a pico é a tensão total do sinal, da parte de cima até a parte de baixo. Aí inclui tudo. É 3.08, tá bom? Então a tensão maior, menor e pico a pico. Legal? Muito bem. Para apagar é só clicar nela. Ó. Ou pode apagar por aqui também, ó. Você pode vir aqui, ó. Remover. E aqui também. Remover ou remover todos. Aí some tudo daqui, ó. Remover todos, ok. Sumiu. Vamos abrir de novo. Então lembrando que você pode ativar por aqui, apagar por aqui, ou ativar por aqui e apagar por aqui mesmo. Ó. Remover. Lembrando que aqui, ó, tem mais dados para você olhar, ó. Aqui, ó, tem a máxima, a média, a máxima, a mínima, tudo relacionado com a tensão máxima, tá bom? Você pode desdobrar o cursor. Aqui interessa pra gente é só esse valor, mas tem outros valores aqui, ó. A média, que é average, aqui a máxima, a mínima, né? A desvio, que é deviation aqui, tá bom? Beleza? Então, beleza. Aqui você pode apagar ou remover todos. Se remover todos, tudo que tiver aqui vai apagar, tudo que tiver nesse campo aqui. Lembrando que este campo, quando ele tem algum valor já, você pode abrir e fechar por aqui, ó. Se não tiver valor nenhum aqui, ó, remover todos, ok. Ó, se abrir aqui não vai ter nada. Tá? Então vamos voltar para lá. Então, recapitulando. Maior tensão, menor e pico a pico. Total, com ripple, ruído, tudo. Vamos apagar elas aqui. Agora a tensão do topo, agora é sem o ruído. Sem ripple. Ó, 2.98. A da base, mesma coisa, sem o ripple. Menos 17. E a tensão de baixo até em cima, sem ruído, dá 3 volts. Tá bom? Então, apagar aqui, ó. A tensão média na parte de cima, que se chama V upper. A tensão média no meio. E a tensão média na parte de baixo. 283 milivolts. Tá? Então, aqui é uma tensão média embaixo. Ó, em cima, no meio, embaixo. Legal? Aqui é média, tá? Não é o topo aqui em cima. É a média. Então aqui a gente apaga, ó. Aqui, esse valor aqui, pessoal, é o valor médio dessa tensão. Perceba uma coisa. Por que dá quase 1,5 volt? Percebam que isso aqui é uma onda quadrada. Essa onda quadrada, metade do tempo ela fica em nível alto, que é 3 volts, e metade do tempo ela está em nível baixo, que é 0 volt. Então, se você tem dois níveis de tensão e eles são iguais, o que você faz? Você pega o valor mais alto e divide por 2. O valor mais alto é 3. Como o outro é 0, 3 mais 0 é 3, somando os dois, dividido por 2, a média. Soma os dois, 3 mais 0, divide por 2, dá 1,5. Então a tensão mediana, ou voltage average, é 1,5 volt praticamente, tá? Então é uma média aritmética simples. Você soma essas duas tensões e divide por 2, tá bom? Muito bem. Tensão eficaz. A tensão eficaz não leva em consideração o topo do sinal, né? É um valor médio, que se você somar 40% nesse valor, vai dar 3 volts. Tá? Esse valor aqui, se você somar 40% nele, vai dar os 3 volts, que é a tensão de pico dessa onda. Tá bom? Aqui a gente tem o perímetro, né? Ou seja, cada ciclo. Ó, aqui a tensão eficaz total e aqui é de cada ciclo. É quase a mesma coisa. Tá? Praticamente a mesma coisa. Aqui, se ela fosse uma tensão
alternada, né? Aqui essa tensão eficaz é a média dela. É a média, aquela média lá que eu falei, né? Você soma você soma a tensão mais alta com a tensão mais baixa e divide por 2, tá? Vai dar 1,5 volt, né? Então essa tensão aqui para onda quadrada vai ser igual a essa, ó. A tensão average aqui, ou AC RMS, vai dar o mesmo valor. Overshoot, que é, ou seja, quanto que tem ali de ruído, que mais? De ripple, é 1,6, 1,7 a mais do que a tensão máxima, tá? E o pré-shoot aqui é abaixo aqui, ó. Quanto a mais tem de ruído no sinal de ripple na parte de baixo, tá bom? Então essas duas tensões aqui é quanto a mais tem nesse sinal. Área. Bom, aqui, pessoal, tem a ver com quantos ciclos aparecem na tela. Tem um valor aqui, ó. E aqui é cada ciclo. Cada ciclo eu tenho isso aqui, ó. Como aqui eu tenho 2 ciclos aparecendo, eu tenho esse valor. Cada ciclo eu tenho esse valor aqui por área, a média aqui por área, que seria 1,49 volts. Se a gente fosse somar os ciclos, aí, como aqui eu tenho 2 aparecendo, se eu colocar mais aqui, ó, aí você multiplica, porque agora tem 1, 2, 3, 4, 5. Agora você multiplica isso aqui por 5. 1,5 por 5, 7,5. Aqui você tem 10 ciclos aparecendo, então 1,5 por 5 dá 15, mais ou menos, tá? Então isso daqui é um valor por ciclo e aqui multiplica pelos ciclos que aparecem na tela. Eu vou voltar 2 ciclos como estava aparecendo antes, que dá 3 aqui, ó, tá bom? Beleza. Então, pessoal, isso daqui, como vocês puderam ver, são as tensões. Logicamente que dependendo do sinal, eu costumo usar essas tensões aqui, ó, a tensão máxima e mínima ou top base, né, o top base, dependendo se eu quero total ou se eu quero sem os ruídos, tá bom? Muito bem, essas aqui são as que a gente mais usa, essas aqui de cima. Mas, claro, você pode usar outras opções aqui para baixo, beleza? Então, isso daqui são as medidas verticais do sinal. Tensões, médias de tensões, tensão máxima, tensão mínima, tensão com ruído, tensão sem ruído, tensão eficaz e por aí vai, tá bom? Agora, o horizontal vai analisar período, frequência, tempo de subida, de descida, largura, ciclo ativo, pulso, borda, média de rampa, né, de subida, de descida e por aí vai. Vamos começar por aqui, ó, período. Período desse sinal é 1 milissegundo, porque é um sinal que é de 1 kHz, então quer dizer que ele varia a cada 1 milissegundo, tá bom? Cada ciclo dele dura 1 milissegundo, legal? Frequência é 1 kHz, tá vendo? A frequência 1 kHz, como vocês podem observar, legal? Período e frequência são os principais aqui que a gente usa. Tempo de subida da onda, ó, o tempo que ela vai do zero ao máximo, alguns poucos microsegundos. O tempo de descida, que ela vai do máximo ao zero, igual, né? Praticamente igual. Largura do pulso. Ó. Aqui, pessoal, a largura de cada pulso é 500 microsegundos, meio milissegundo. A largura do ciclo é 1 milissegundo. Como o ciclo tem semiciclo positivo, semiciclo negativo, ou o semiciclo nível alto, semiciclo nível baixo, cada um deles dura 500 microsegundos ou 0,5 ou 0,5 milissegundos. Olha só, aqui está o período do sinal. E as larguras de cada semiciclo dividido em duas. Ó. Aqui o total e aqui dividido em duas. Então, esse white aqui nada mais é do que o período dividido em 2. Legal? Nível alto e nível baixo. O tempo do nível alto e o tempo do nível baixo. Ciclo ativo. Ou seja, quantos por cento do tempo fica em nível alto? 50%. E quanto em nível baixo?
50%. Então aqui eu tenho o ciclo ativo, o mais dirty, e o menos dirty, que é o ciclo inativo, tá bom? 50% para cada um, nesse caso aí. Quantidade de pulsos. Bom, aqui, pessoal, eu tenho pulsos positivos e negativos. Eu tenho um pulso positivo e um pulso negativo em cada sinal. Um positivo e um negativo. Tá bom? Vamos ver aqui, ó. Ó, aqui eu já tenho 4, ó. Eu tenho um... Ó, vamos tirar aqui, ó. Eu tenho 4. Tenho 1, 2, 3, 4. Tá? O zilar não está contando. Não está contando 1, 2, 3, 4. E o nível 0, eu tenho 1, 2, 3, 4. Bom? Legal? Muito bem. Então, tem 4 níveis baixos e 4 níveis altos. Que aqui apareceu 4. Pronto. Bordas. Borda é isso aqui, ó. Isso aqui é uma borda. Borda e borda. Aqui, na verdade, eu tenho... Aqui ele colocou uma, né? Mas aqui eu tenho 2 bordas positivas que sobem, né? Eu teria uma aqui e uma lá. Mas ele só contou essa. E as bordas que descem? Ó, ele só contou essa aqui como borda que sobe. E a borda que desce? Essa aqui, ó. Ali já contou 2, ó. Ele contou essa aqui e contou essa. Tá? Então ele contou essa borda aqui e essa borda aqui descendo. Subindo ele só contou essa. Legal? Muito bom. Então são bordas, né? Subindo e descendo. Aqui o cruzamento no topo em cima. Quanto tempo leva para ele atingir esse topo aqui? E quanto tempo ele leva para atingir o topo lá embaixo? Tá? Do mesmo sinal. É praticamente o mesmo tempo. Que varia aqui, né? Que aí está incluído o ruído. E aqui a média de inclinação, né? A subida e a descida. Quase os mesmos valores, né? Tanto na subida quanto na descida. Tá bom? Então, pessoal, aqui a gente tem uma série de medidas relacionadas à horizontal, né? As medidas horizontais dos sinais, que tem a ver com a base de tempo, tem a ver com a frequência, tem a ver com a largura do pulso, o pulso nível alto, nível baixo, tempo de subida, tempo de descida, bordas, ciclo ativo e por aí vai. Tem outras características aqui que elas são muito menos usadas, como por exemplo, o delay, o atraso entre um sinal e outro. Tá vendo? Como eu só tenho sinal no canal 1, aqui vai dar um valor menor do que 1 femtosegundo. O femtosegundo é um segundo dividido por 1 trilhão. Ou seja, praticamente zero aqui, ó. Praticamente zero. Tá? Porque não tem atraso, porque só tem sinal no canal 1. Ó, aqui é o atraso, outro tipo de atraso, ó, tá vendo? Ó? Aqui ele está explicando como é que ele calcula o atraso. Aqui outro tipo de atraso. Tá vendo que todos eles dão praticamente zero, ó. Aqui outro tipo de atraso entre 2 ondas. Aqui eu só tenho uma colocada, tá? As fases ele nem indica, ó, porque eu só tenho uma. As defasagens, né, dos sinais, eu só tenho um sinal, então isso aqui ele não vai medir por enquanto, tá? Se você colocar 2 sinais, aí sim, ele vai fazer a defasagem, né? Ele vai medir a defasagem. Então, essa outra característica aqui, essas outras medidas, basicamente o atraso de um sinal em relação ao outro é fase de um sinal em relação ao outro, tá bom? Inclusive tem até como fazer a conta aqui. Beleza, pessoal? Então é isso. Isso aqui tudo, como eu falei, a gente pode apagar por aqui, ó, remover todos. Ok. Tá? Ele acabou ligando o canal 2 aqui, mas não vai usar nessa experiência. Então, vocês podem observar que esse osciloscópio, como o seu osciloscópio, tem várias opções para fazer medidas verticais, basicamente tensão do sinal, tamanho do sinal, intensidade, e horizontal, que tem a ver com a base de tempo, frequência, ciclo ativo, bordas, etc. Legal?
Muito bem, espero que vocês tenham aprendido e aí você pode treinar essas opções aqui no seu osciloscópio também. Nós vamos ver agora uma função que tem nesse osciloscópio, é muito provável que no seu tenha também, chamada histograma. Para a gente testar essa função, eu estou usando aqui um gerador de sinais, ele está produzindo uma onda senoidal, está aparecendo aqui na tela do osciloscópio, e a gente vai ver o que é isso. A função histograma é a distribuição de eventos nesse sinal. Distribuição de eventos, eventos como frequências, energia, parâmetros desse sinal em geral, ele vai aparecer nesta opção. Então a gente vai aqui, ó, na tela do osciloscópio, e aqui tem a opção histograma, tá vendo? Aqui a gente vai ligar ela, e vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Esse quadrado ou retângulo, ele mostra que nesse pedaço aqui do circuito, ou nesse pedaço aqui do sinal, eu tenho essa distribuição de eventos, energia, frequências, etc. É um quadrado azul, é um retângulo azul também. Agora, se eu posso, com um clique arrastar, eu posso diminuir o tamanho desse retângulo. E aí o que acontece? Ele só vai mostrar a distribuição de eventos no sinal que está dentro do retângulo, ou seja, daqui para cá, ó. Aqui eu tenho distribuição, como por exemplo, daqui para cá eu tenho um intervalo de tempo de 500 microsegundos, ó. 500 microsegundos daqui para cá, esse intervalo. Esse é um dos eventos, mas tem outros eventos que aparecem aqui, ó, apenas nessa parte do sinal. Se eu levar para cá, olha como é que fica. Eu vou ter aqui, daqui para cá, ó, nesse pedacinho aqui, ó, eu tenho a distribuição de eventos no pedaço que vai daqui para cá, que está dentro do retângulo. O que está fora não é mostrado. Essa parte aqui está fora do retângulo, não aparece. Ó, daqui para cá está fora do retângulo, não aparece. E daqui para cá está dentro do retângulo, tá? Bem interessante isso aqui, né, ó. Agora aparece daqui para cá e daqui para lá. Esse pedacinho aqui não, porque ele está fora do retângulo, tá vendo? Se eu colocar dentro do retângulo, aí ele vai aparecer também. Tá? Isso daqui é na posição horizontal, mas tem o histograma do sinal na posição vertical, a distribuição de eventos do sinal na posição vertical. É só a gente vir aqui, ó, histograma e posição vertical. O vertical ele vai mostrar aqui, ó, do lado. Tá vendo? Se eu esticar mais aqui o retângulo, eu vou ter mais distribuição de eventos. Se eu esticar menos o retângulo, olha lá, menos distribuição de evento. Se eu passar o retângulo aqui para cima, olha lá, daqui para cá, tá fora, ele mostra só daqui até aqui, ó. Daqui até aqui. Então, o histograma é isso, a distribuição de eventos por um sinal elétrico de acordo com como eu coloco ele, ó. Olha lá, tá vendo? Aqui não aparece, aqui aparece, porque está dentro. Aqui está fora, não aparece. E aqui está dentro, que aparece também. E para tirar essa função, é só vir aqui, histograma, e desligá-la. Como eu falei, o histograma de um sinal elétrico, a distribuição de eventos por ele, você só vai utilizar em determinadas áreas da eletrônica. Não é toda área que você usa, mas se o seu osciloscópio tiver essa função, você já vai saber para que ela vai te servir.